Bom dia, eu sou Gildo Magalhães, do Centro de História da Ciência e do Grupo Cronos do Instituto de Estudos Avançados. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui presencialmente. Temos também a nossa plateia distante pelo YouTube, e vamos ter uma palestra sobre História da Ciência ou História do Pensamento Econômico, Mineração, Moeda e Engenheiros, 1790-1830. Tenho o prazer de estar aqui com o Télio Cravo, que iniciou sua pós-graduação aqui na USP com mestrado, depois fez o doutorado na Unicamp e passou um extenso período na Itália e na França, nos seus pós-doutorados, e esteve sempre ligado com essa história da engenharia, principalmente no século XIX, mas agora ele está recuando um pouquinho para a época ainda colonial. Então, nós teremos aqui a nossa apresentação pelo Télio, e depois temos uma sessão de perguntas e respostas dos presentes e dos ouvintes também. Então, boa palestra. Obrigado, professor Gildo, pelo convite e pela apresentação. É um grande prazer estar aqui no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Com muita alegria que eu vou apresentar resultados da pesquisa que venho desenvolvendo nesses últimos anos e espero convencê-los de algumas questões e de algumas hipóteses que tenho trabalhado nesses últimos anos, né? Vou tentar dar uma dinâmica, um plano de voo do que eu vou apresentar hoje, que é tentar pensar de um modo interdisciplinar, né? Dentro da história da ciência, história do pensamento econômico, pensando a mineralogia, a questão da moeda e a questão da engenharia na virada do século XVIII para o XIX e as questões que envolvem isso. Bem, de modo geral, eu queria começar a apresentação mostrando uma imagem muito conhecida. Vai dar um panorama geral do que a gente vem tratando aqui. Esse é uma imagem do Slave Voyage, que é um site sobre o tráfico transatlântico de escravos, no qual a gente consegue visualizar os fluxos, né, de escravizados africanos entre o Atlântico, entre a África e o Brasil e o mundo atlântico, né? E como esses 12 milhões de desembarcados, a gente sabe que o Porto do Rio de Janeiro, como demonstra essas imagens, foi o maior porto escravista da história de todo o período escravista. Mas eu quero tentar argumentar aqui que essa imagem ela é incompleta, porque pouco se sabe após o desembarque dos africanos no Rio de Janeiro, sobretudo entre as primeiras décadas do século XIX. Eu quero tentar convencê-los que essa imagem se vincula a uma outra menos conhecida, que é um mapa geológico produzido em Viena nos anos de 1850, no qual se retrata a questão do subsolo e do subsolo, e no qual a participação de inúmeros engenheiros que se situavam na região de Minas Gerais, engenheiros alemães, austríacos, participaram extensamente dessa circulação de conhecimento geológico que configurou nesse mapa publicado nos anos de 1853 em Viena. Aqui a gente pode ver que o que está em disputa, a questão do subsolo é extremamente importante, os recursos energéticos, sobretudo a questão do carvão mineral, a busca por carvão mineral, por ouro, prata e diamantes. O que eu vou tentar argumentar nesse breve, nessa exposição, que a questão que nos conduz vai vincular a questão, o primeiro mapa do tráfico transatlântico e a questão geológica,
que, de fato, vai ter profunda ligação com a teoria quantitativa da moeda, a questão do padrão ouro, o retorno do padrão ouro, sobretudo após as guerras napoleônicas. E, sobretudo, algumas inovações financeiras, sobretudo quando se suspendeu o padrão ouro e o Banco da Inglaterra estabelece um grande empréstimo usando os diamantes como ativo financeiro. Então, o meu argumento é que a mineração ela vai estar extremamente próximo de uma questão financeira, da teoria quantitativa da moeda, e a questão central que eu vou tentar convencer é que se existiu um sistema escravista financiarizado. E a minha resposta é que os meus indicativos de pesquisa dizem que sim. Mas, para isso, a gente vai pesquisar um pouco, tentar buscar definições para robustecer esses argumentos. Então, o argumento central que eu vou tentar convencê-los, que eu quero deixar claro, é que o diamante e o ouro, nessa virada do século XVIII para o XIX, o chamado longo século XVIII, o tráfico de escravizados e o sistema financeiro europeu estavam muito mais entrelaçados do que geralmente se pressupõe. Eu peço licença, eu vou ler uma parte e depois eu volto para os slides. A produção de ouro no mundo aumentou 40% entre 1821 e 1840. Ao contrário de outras commodities, o ouro era também um meio de troca, uma base de comércio, apoiando o comércio entre as nações e usado na liquidação das balanças comerciais entre os países. Historiadores renomados examinaram a mudança estrutural decorrente da descoberta de prata e ouro em ambos os lados do Atlântico, quando toneladas desses minerais chegaram à Europa e se transformaram em moeda na Europa Central e Ocidental. Como ambos os lados foram afetados pela exploração de minerais na América, os estudiosos se concentraram nas relações recíprocas da história da mineração, na história da cunhagem e na história monetária europeia. Consequentemente, a literatura enfatizou que cerca de 2/3 das exportações americanas de ouro no período moderno foram enviadas através do Atlântico. Recentemente, esses emaranhados, esses entrelaçamentos, vêm ganhando novas evidências, e a literatura tem se preocupado com o papel do fluxo de metais preciosos entre a América Espanhola e o mundo ibérico, e o mundo asiático. Existe um consenso significativo entre os historiadores de que o impacto dos metais preciosos americanos atravessou os oceanos Atlântico e Pacífico e transformou a mineração, a cunhagem e a comercialização de metais preciosos e reconfigurou os conceitos europeus e as teorias monetárias. Os estudiosos há muito problematizam que os metais preciosos se tornaram uma parte intrínseca do desenvolvimento da administração do Estado moderno e dos debates teóricos nos tratados econômicos do início da era moderna. Há uma forte consciência de que as formas de conceituar as pressões macroeconômicas foram decisivamente moldadas pelos influxos da prata e do ouro. Autores têm refletido sobre a importância dos estoques de ouro para as taxas de juros cobradas, estimando as entradas de ouro no Brasil e em Portugal, o instrumento de crédito e as flutuações das taxas de juros nos contratos de crédito privado no século XVIII. No entanto, embora a teoria monetária clássica e a abordagem historiográfica para melhorar a compreensão da história monetária em termos globais tenham sido e continuem sendo uma tendência influente, elas se limitam a avaliar o efeito da exploração do ouro. No início do século XIX, foi o grande responsável por reinventar a escala em estreita ligação com o comércio internacional e estabelecer um novo escopo, onde o setor de mineração tornou-se não o único empregador dos escravizados, mas também induziu a chegada de novas importações de escravos. Mão de obra essencial para pensar o comércio transatlântico de escravizados. Explorando fontes primárias, fragmentos de arquivos locais e o banco de dados de africanos despachados e escravizados do Porto de Rio de Janeiro, este trabalho argumenta que a nova ordem internacional da era pós-napoleônica e o retorno do padrão sistema monetário baseado no padrão ouro em 1821 afetou mais regiões de mineração de escravizados do que as regiões de exportação de alimentos, né? Pensando no café e no açúcar. Essas conexões, por suas vezes, revelam que nem a própria mineração, a produção de minério, de ouro, nem o investimento das sociedades anônimas britânicas foram estagnados ou neutros.
Ao longo do tempo, eles se desenvolveram por meio de suas interações com as mudanças estruturais do sistema monetário britânico, o comércio de transatlântico de escravos e o crescimento da população em Minas Gerais, onde se dá a exploração de ouro e diamantes nesse período. É preciso salientar também que, nesse período, apenas 2 regiões do mundo produzem diamantes, a Índia e a região de Diamantina, em Minas Gerais. E, nesse período, na virada do século XIX, há uma escassez, um declínio da produção de diamantes na Índia. Com isso, permite-se ir além do modelo dominante da associação clássica entre escravidão e plantation, no século XIX e na virada do XVIII. Uma questão central que permeia toda essa discussão é como é que o maior sistema escravista do Brasil, que já existiu no Império do Brasil durante todo o século XIX, nunca exportou café ou açúcar, mas importou milhares de africanos escravizados no início do século XIX. Embora a influência da Revolução Industrial sobre os africanos escravizados e o sistema de plantation seja conhecida, não está claro se a escravidão na área de produtora de diamantes, por exemplo, foi alavancada pela inovação financeira criada pelos bancos Barings, com sede em Londres, e pelo banco Rope, em Amsterdã. A capacidade de manobra dos banqueiros anglo-holandeses, aliada à incapacidade fiscal da coroa portuguesa, em fins do século XVIII, levou à inovação financeira, que criou uma nova forma de reduzir os riscos, utilizando os diamantes como garantia do empréstimo de aproximadamente, em valores atuais, de 183 milhões de libras, em valores corrigidos, no período equivale a em torno de 2 milhões de libras, e começando por enviar todos os diamantes, a partir desses contratos de empréstimo, todos os diamantes explorados nas minas, diretamente para o Banco da Inglaterra, como garantia do pagamento de juros deste empréstimo. Mantendo os diamantes como comércio legal e agindo como um emprestador de último recurso em tempos de crise, no período napoleônico entre 1802, o primeiro empréstimo, e 1809, o segundo empréstimo. Argumento que a relação entre Estado e mercado precisou ser reinventada em relação ao que constituía o dinheiro durante o ambiente instável provocado pelas invasões napoleônicas e pela incerteza financeira. Além disso, argumento que a imagem idílica da moeda como outra mercadoria esconde sua violência. O desenvolvimento europeu do diamante como bem financeiro intensificou os laços econômicos da mineração com a dívida pública do Império Português e o tráfico de escravizados. Nesse processo, a soberania da coroa portuguesa teve 2 grandes alicerces: o poder militar, dado pelo monopólio oficial da violência, e a alavancagem do poder financeiro, dado pelo monopólio sobre a região produtora de diamantes. 2 empréstimos, como havia dito, entre a coroa portuguesa e os banqueiros anglo e holandeses foram cedidos à base de diamantes como garantia. Os empréstimos de diamantes, no total, atingiram 2.900.000 libras. O primeiro contrato, em 1802, fornecia 1.200.000 libras. E o segundo, quando a coroa já estava no Brasil, estabelecida no Brasil em 1810, 1.700.000 libras. A produção de diamantes, é preciso salientar, foi um dos mais longos, prolongados monopólios da coroa portuguesa, que começou em 1731 e somente terminou em 1832. Tornou-se um ativo financeiro, deixando de ser apenas uma mercadoria de luxo e se transformando em parte dos fenômenos monetários e financeiros amplamente sofisticados de criação de dinheiro e crédito. Os diamantes, dados aos banqueiros anglo-holandeses, como pagamento de capital a uma taxa de juros de 5% sobre os empréstimos, fizeram com que o diamante, como bem financeiro, se tornasse central na dívida pública do Império Português. Longe do centro financeiro de Londres, por sua vez, Minas Gerais, onde a produção de diamantes dependia do mais proeminente sistema de aluguel de escravizados masculino das Américas, empregando até 2.500 escravizados por mês. Também, essa mesma região, Minas Gerais, era o maior importador de escravos africanos no início do século XIX. Raramente, os estudos históricos têm explicações analíticas, além da associação entre plantation, tráfico de escravizados e revolução industrial. A transformação do diamante como mercadoria de luxo, da indústria de acabamentos, de lapidação, em ativo financeiro durante as guerras napoleônicas, foi o último ato do complexo processo histórico
que se desenrolou durante o século XVIII. Estava intimamente relacionado com as mudanças sociais ocorridas na Europa. O longo século XVIII foi marcado pela aceleração da crise do antigo regime e pela incapacidade de resistir à crise fiscal. A crise fiscal do antigo regime há muito se confunde com a crise produtiva da região mineradora. A literatura deu pouca atenção a um aspecto central. As minas de diamantes da Índia estavam há muito em declínio, e a demanda europeia dependia quase totalmente dos suprimentos do Brasil no início do século XIX. Ao longo do século, a população escrava mineira teve um crescimento demográfico que superou todas as outras províncias do Brasil Império. 188 mil escravizados em 1805 subiram para 276 mil escravizados em 1832. Evitando as restrições de crédito introduzidas pela Lei de Restrição Bancária de 3 de maio de 1797, que instituiu a não conversibilidade das notas em ouro, a coroa portuguesa concedeu a Barings, em Londres, e as casas bancárias Hope, na Holanda, uma posição privilegiada no comércio legal de diamantes. Com o comércio nas mãos de Barings and Rope, Portugal deu o irreversível passo de abrir o seu monopólio de diamantes, conectando-se ao desenvolvimento das redes financeiras internacionais. Esse processo lança luz sobre uma interação notável e negligenciada entre escravidão e capitalismo, além do paradigma das economias de plantation baseadas em trabalho escravo. Nesse sentido, é preciso avançar para pensar o que a gente pode definir como um capitalismo financeiro, ou capital financeiro. Né? De modo geral, o fenômeno da financiarização é uma modalidade específica do capitalismo que carrega, sobretudo, as transformações do século XX, sobretudo pós-Bretton Woods, e o surgimento de um padrão sistêmico de riqueza no capitalismo contemporâneo. Isso é importante pensar dentro de uma visão histórica, a dimensão monetária e financeira, né? Qual é o movimento dessa estrutura, da estrutura da financiarização, qual a dinâmica dessa dita estrutura da financiarização, né? E com as crises, né? Nos períodos de crise, de guerras, e, sobretudo, a literatura sempre tem se voltado para esse fenômeno, sobretudo após as crises de 2007 e 2008. E, sobretudo, pensar as questões das funções da moeda, qual que é o papel que ela cumpre numa visão de um processo histórico estrutural. Assim, a pesquisa que eu tenho tentado desenvolver busca um profundo diálogo com a história do pensamento econômico. Muitas vezes a literatura da história do pensamento econômico tem uma visão um pouco lineada das questões do capital industrial, sequencialmente no final do século XIX, o debate sobre o capital financeiro, e algumas definições muito importantes da história do pensamento foram produzidas na virada do século XIX e XX, sobretudo o Marx tenta entender a dinâmica do capital financeiro, denominando de capital fictício, né? Tentando entender a valorização do capital independente da reprodução ampliada, a expansão do capital constante. Depois o Hilfert vai tentar fazer uma nova conceitualização do capital financeiro, pensando como uma fusão das formas de riqueza, lucro e da forma juros, né, que é a centralidade dos juros, né, na formação do capital, para pensar além da circulação e da reprodução. E, sobretudo, pensando a questão, já no final do século também XIX, o Engels vai fazer uma grande crítica a como o padrão ouro serviu para fazer uma política financeira industrial inglesa e na divisão social do trabalho. O que eu quero chamar a atenção é que essas definições, que são muito importantes para pensar a centralidade do capital a juros, produzidas no final do século XIX, tendem a negligenciar como certos aspectos da financiarização já estão presentes na virada do século XVIII e XIX, sobretudo quando pensamos a questão da mineração. Bem,
pensar essa questão da mineração e da moeda, é sobretudo pensar essas duas fases do circuito de riqueza, né? O financeiro e o capital industrial, e também pensando a questão do risco e a questão que a moeda é não neutra, né? A moeda tem ela não tem a sua neutralidade, né? Como se o pensamento neoclássico, né? Que pensa a teoria quantitativa da moeda. Bem, esse é um debate um pouco profundo, só queria salientar que essas definições fazem parte de um debate mais complexo, extremamente mais... E que, sobretudo, no século XIX, a questão da moeda ela sempre gira em torno da questão dos debates entre metalistas e a questão dos papelistas, né? A restrição do sistema bancário, a questão da liquidez e a questão do papel moeda e dos empréstimos, né? Essa é o grande debate, sobretudo, dos meados dos anos do século XIX, e que é também super importante para a gente entender alguns conceitos, né, que envolvem a produção de moeda nesse período, e, sobretudo, a adoção do padrão ouro, a retomada do padrão ouro em 1821, pela Inglaterra após as guerras napoleônicas, quais foram os impactos desse retorno, sobretudo na região de mineração, e após a independência do Brasil, quando o Brasil abre a possibilidade dos investimentos britânicos nas mineradoras, e aí você tem uma série de empresas de sociedades anônimas sendo criadas e um investimento nas compras das antigas minas coloniais. Nesse sentido, as reflexões até então, elas permitem pensar a relação entre história do pensamento econômico e história das ciências. Pensar a história do pensamento econômico exige indagar em que sentido a economia é uma ciência. Qual a relação entre as suposições e as implicações de determinadas teorias econômicas e o que representa a evidência factual para os economistas. A relação entre história e a ciência econômica assume características controversas, né? Historiadores do pensamento econômico salientam que os economistas devem considerar seriamente a disciplina histórica. Há uma forte tendência de apresentar os objetos da ciência econômica, no caso a moeda, em uma perspectiva ahistórica, sem referência ao espaço, tempo ou contexto. Textos sobre microeconomia introduzem a ideia de racionalidade, de escolha do consumidor, desconsiderando fatores históricos ou incluindo os mesmos quando se torna útil para a argumentação. Essa visão histórica também é frequente na macroeconomia. Por consequente, os economistas aceitam de maneira quase consensual a imagem de progresso da disciplina, sem qualquer necessidade de análise histórica. Margaret Chabot, em 1992, em um texto muito importante, ela questionou a relação entre os historiadores econômicos e a profissão de economistas, e sugeriu que os historiadores da economia deveriam se aproximar da história da ciência. Chabot baseou sua argumentação na seguinte premissa: a ciência econômica como disciplina é fundamentalmente diferente da história da economia como disciplina, e a história da economia e a história da ciência são semelhantes. Ao lado dessa premissa, questões foram levantadas. O status científico da economia implica que os economistas podem ignorar a história da economia, como deve ser estudada a história econômica. É necessário enfatizar que, ao longo do século XX, a ciência econômica ganhou posição de destaque. Uma das estratégias adotadas para diferenciá-las das demais ciências foi a incorporação da perspectiva quantitativa e do instrumental matemático. De fato, essa tendência começou a se consolidar nas últimas décadas do século XIX, quando a comunidade de economistas agregou cientistas e engenheiros com formação em física, Chevon, Walras, Marshall, Menger, Pareto, valendo-se da suposição de que a economia se encontra em equilíbrio. Esses autores do último quartel do século XIX centraram sua análise em um indivíduo genérico, isento de relações sociais, que se orienta por preferências subjetivas e busca atender seu próprio interesse. Como resultado direto desses processos, desses complexos processos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a disciplina economia passou por um processo de homogeneização, distanciamento do debate filosófico sobre a ciência e afastamento de outros campos da história, da ciência social, em especial da história.
Bem, esse também é um aspecto importante para a gente pensar dentro dessas conexões entre história da ciência e história do pensamento econômico, como se dá pensar historicamente como se deu esse afastamento desses dois campos e como é necessário tentar um diálogo cada vez mais profícuo entre essas duas áreas que geralmente aparecem distantes, ciências econômicas, história das ciências, e nesse caso, num projeto específico, pensando a moeda, a mineração e os engenheiros. E ganhando cada vez mais complexidade quando se pensa a questão do tráfico de escravizados. Bem, voltando para esse ponto, eu queria chamar a atenção para um gráfico também muito conhecido, que se dá o gráfico que apresenta a entrada de escravizados na América, né, o total de escravos embarcados e desembarcados. E aqui a gente observa que o grande pique de escravos desembarcados no período do século XIX se dá entre 1826 e 1830. O século XIX é o período que se dá o maior número de escravizados. A partir de 1807, Inglaterra e Estados Unidos proíbem o comércio transatlântico, que se dá início à era do comércio legal. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, em 1843, o Parlamento britânico discute novamente uma lei muito específica que proibia que qualquer súdito britânico, independente de onde ele estivesse, que pudesse ter escravos. Por trás desse debate sobre essa lei de 1843 no Parlamento britânico, havia um movimento anti-escravista que havia visitado as mineradoras britânicas em Minas Gerais e havia constatado que todas as mineradoras britânicas se valiam do sistema de aluguel de escravos ou da compra direta de africanos desembarcados no Rio de Janeiro. Então, por isso, o debate do Parlamento britânico retoma em 1843, na década de 40, e culmina nessa legislação. E que é a questão uma das questões que logo me chamou a atenção quando comecei essa pesquisa, é a relação o peso desse investimento britânico e dessa participação no tráfico transatlântico na década de 40. Bem, o ponto que eu queria chamar, no gráfico a gente vê um balão vermelho, onde se dá o pique, né, de escravizados na década de 1826 e 1830, e é super importante ressaltar que dessa entrada dos desembarcados no Rio de Janeiro, a gente consegue mapear aproximadamente mais de 40% do destino desses africanos desembarcados entre 1826 e 1830. Então, a gente tem um dado novo que permite mapear para quais regiões desse período do pique de entrada, para quais regiões absorveram esses escravizados chegados no Porto do Rio de Janeiro. A questão que se segue, e o debate que eu pretendo convencê-los, é uma questão como essa conjuntura específica, de pique do tráfico de escravos, poderia revelar uma mudança estrutural. Nesse sentido, algumas mudanças institucionais são importantes para a gente pensar, sobretudo a proibição de 1807, o retorno do padrão ouro na Grã-Bretanha em 1821, o desenvolvimento europeu da indústria de acabamento, de lapidação de diamantes e o sistema financeiro, a mudança institucional após a era napoleônica, né, o retorno, o ouro e o diamante deixam de ser coloniais e passam a estar ligados diretamente aos centros industriais e financeiros da Europa, a integração negligenciada, como eu disse, da relação entre escravidão e capitalismo nesse período, para além do paradigma das plantations, né? E como o terceiro maior espaço escravista das Américas, após Cuba e Estados Unidos, estava associado ao desenvolvimento da indústria de lapidação de diamantes, mercadoria como luxo, e também ao padrão ouro, e também como o diamante se torna um elemento de ativo financeiro, equivalente em dinheiro ou um diamante como capital, né? A garantia para credores é uma das questões que perpassa o argumento central que eu tenho tentado
convencê-los. Aqui, uma passagem muito importante, pouco conhecida, do Echeverri. O Echeverri chegou ao Brasil em 1801, contratado pela coroa portuguesa, permaneceu em Minas até 1821, retornou para a Europa e publicou em 1833, que é a obra mais famosa, o Pluto Brasiliensis, no qual ele, nesse trecho específico, ele está argumentando contra que o Brasil possa cumprir as leis de 1826 de proibição do tráfico. E aqui ele nos dá uma dica muito importante, um indício muito importante, como alguém que conhecia a administração colonial, a administração do Império, e os números, né, os dados, em que ele diz, na província de Minas importavam-se anualmente de 5 a 6 mil escravos, e que o Brasil não poderia cumprir a legislação de 1826, tendo em vista que isso impossibilitaria qualquer atividade mineral, colapsaria, né? Então, ele diz que seria impossível substituir e defende que o Brasil não cumpra as legislações de 1826. Esse está no segundo volume, né, num dos últimos capítulos, e é pouco conhecido da literatura. Tenho conversado com colegas e poucos conheciam essa passagem e essas estimativas, né, que batem diretamente, convergem diretamente com os dados do Banco de Dados do IPEA, que são os bancos dos escravos despachados do Rio de Janeiro para outras localidades. São Paulo, Rio, Minas, também para Santa Catarina e para o Uruguai, que são os dados de 1826 e 30. O que confere uma certa importância para pensarmos a centralidade da mineração e como a mineração tem a capacidade de se reinventar, ela deixa de ser colonial e passa de ser diretamente controlada pelos investimentos ingleses, né? E a questão dos diamantes, que muitas vezes se confunde crise fiscal com crise da produção. A crise fiscal do Império com a crise da produção. Então, esse é um ponto muito importante pensar. Além do Echeverri, outros engenheiros passavam. O Haufeld, o Virgel, que todos esses engenheiros, de certo modo, participam daquela cartografia que eu mostrei no início, da produção de 1853, produzida em Viena. Havia, nesse período, nos anos 20, em Minas, o Friedrich Wagner, também era um desenhista e cartógrafo contratado em Minas, pouco se sabe sobre ele. O Schude também participa da formação da cartografia em Viena, passa por Minas, e o Echeverri também com a produção de cartografia. Então, esses engenheiros se voltam muito mais para o solo, para o subsolo, do que geralmente se pensa, e a mineração tem uma centralidade, talvez, para além do que geralmente se pensa como capital industrial, mas sim vinculado a um capital financeiro. Outras mudanças institucionais, que, como eu já disse, se valem, sobretudo, na questão dos empréstimos, durante o período de incerteza, em que Portugal teve que pagar, depois das guerras das laranjas, à França uma indenização, e sem recurso, Portugal recorre aos empréstimos feitos na Holanda e na Inglaterra, e aí se estabelece como garantia a produção de diamantes. Após esses empréstimos, todos os diamantes são exportados diretamente do Rio para o Banco da Inglaterra. E aí esse monopólio deixa das vendas, né, o controle das vendas e o controle, o diamante deixa de ser apenas um ativo de luxo, né, de mercadoria de luxo, e se passa a ter uma vinculação direta com a dívida pública do Império Português e com o sistema financeiro da Europa Central. Bem, nesse sentido, é pensar dois aspectos que eu acho que é fundamental. Além da commodity de luxo, os diamantes, como ele tem vinculado uma produção, um sistema de aluguel de escravizados, em que o monopólio da coroa passa a utilizar o sistema de escravos pela população local. Basicamente, são somente homens, né? Mulheres eram proibidas. Então, isso resulta numa diferença de razão de masculinidade, que é importante para a gente pensar a capacidade de reprodução natural ou não dessa região. A gente vê que tem um desbalanço entre homens escravizados e mulheres. Então, você tem
Quanto mais próximo de 100, maior a possibilidade de ter reprodução natural. Quanto mais elevada essa distância, esse padrão configura que o crescimento demográfico depende da importação de escravizados. Aqui a gente tem, basicamente, uma estimativa da taxa de lucro anual, de bruto anual, né? Ou seja, quem alugava os escravos. Então, você tem... Isso foi feito pelo Berger, no livro publicado em 96, que ele estima essa taxa de lucro de escravos. Então, isso está no Berger, referenciado, e aqui a gente vê que tem uma elevada taxa de bruto anual de escravizados, ou seja, quer dizer que é extremamente lucrativo para os proprietários alugarem os seus escravizados e garantia de liquidez, porque o monopólio se paga em dinheiro. Aqui a gente tem uma estimativa mais serial desse longevo processo de aluguel de escravizados, que é muito importante, porque ele engloba o período dos empréstimos de 1802 e 1809, que a gente tem em torno de 20% a 23% o retorno bruto anual do aluguel de escravos. Isso é importante pensar nessa lucratividade que é extremamente alta. E aqui é feito baseado no preço do aluguel da diária que se paga de aluguel, o número de dias e o preço da média do preço dos escravos homens em R$1.000. E aí você calcula o retorno bruto anual, né, desses escravizados. Então, você conecta o local, uma dinâmica de sistema de aluguel de escravizados, o monopólio, a lógica do monopólio que está vinculada à questão dos empréstimos e à financiarização dos diamantes, para além de uma commodity de luxo. Aqui são 3 representações extremamente conhecidas. A primeira do John Mowell, que é o primeiro viajante europeu autorizado a entrar no Brasil. Na verdade, ele é um lapidador em Londres, então ele tem um interesse específico em visitar as minas, e é o primeiro relato feito por um europeu sobre o Brasil, autorizado pela Coroa Régia, e ele tem um tratado sobre os diamantes, né? E essa imagem é super recorrente, mas você vê que tem um problema de escala. A quantidade de trabalhadores representadas é, sobretudo, infimamente menor do que os 2.500 escravizados, e ele é inglês, britânico, de Londres. A segunda, uma imagem também super recorrente do século XVIII, a questão da indústria de acabamento, sobretudo na Antuérpia, que é importante, e a questão do luxo das lojas, do uso dos diamantes como a mercadoria de luxo na França, e entre as coroas europeias, o diamante tem um símbolo de poder e de realeza, né? Então, aqui você tem trabalho, a indústria de lapidação, a indústria de acabamento e o consumo de luxo, né? E o que eu estou tentando demonstrar é que essas imagens não incorporam a dimensão financeira e da questão como o diamante se aproxima da questão monetária e de difusão de crédito e moeda. Aqui, para a gente tentar ter uma visão global da produção aurífera do mundo, né? Nesse período entre 1801 e 1830. O Brasil é responsável por aproximadamente 30%, a Colômbia lidera com 44%, o que é importante salientar que a gente tem que fazer um exercício de comparativo também, como se dá a mineração nas antigas América Espanhola, né? Como se dá esse processo em que o uso maciço de escravizados é extremamente singular no Brasil e difere totalmente da América Espanhola. Aqui, importante, que é central do argumento, a questão dos investimentos, né? A gente observa que durante esse período entre 1821 e 25, no Brasil, a gente tem 25 companhias criadas, de modo geral, 22 milhões de libras investidos na América, né? As ações são todas empresas com sede em Londres, com ações, e os investimentos em Colômbia, Brasil, Venezuela, Chile, Peru e também México, né? E aqui, sobretudo específico para a gente, são os investimentos feitos em Minas Gerais, né? São as companhias criadas entre 1824 e 34, e a gente tem o montante de capital, os investimentos, né? A alavancagem,
e em 10 anos a gente tem aproximadamente mais de 1 milhão de libras sendo alavancado nessas explorações. O que é importante salientar que quando essas empresas elas chegam, uma das inversões que eles fazem logo na chegada são as compras das antigas minas coloniais dos antigos proprietários. Então, há uma injeção de liquidez, de moeda, muito grande nessa região. Então, com esses antigos mineradores coloniais, eles participam, alguns chegam a ser acionistas dessas empresas, e também compram escravizados africanos do Rio e passam a alugar para essas mineradoras, etc. Há um efeito direto dessas inversões britânicas na questão do tráfico de africanos dos desembarcados no Rio de Janeiro. E, basicamente, o que eu estou tentando convencê-los é que pensarmos o pique de entrada de escravizados está, sobretudo, associado com a questão da mineração, esse pique de escravizados chegados entre 1826 e 30. A destinação, 40% é para as Minas Gerais, para a região mineradora, e pensar além do paradigma do açúcar, do algodão e do café, e como a mineração está muito mais associada com o capital financeiro, há uma reinvenção da mineração nesse período, sobretudo a questão do retorno do padrão-ouro, os diamantes e os empréstimos, né, essa questão. E como que a história da monetária e da mineração envolve a questão da engenharia, da produção da cartografia, do conhecimento do solo e do subsolo. Tentando bem rápido para acabar, acho que temos 5 minutos, né, Judo? Um pouco mais. A questão demográfica, que é o que está por trás de algumas questões que centralizaram esse debate, o crescimento demográfico sempre foi um aspecto de controvérsia, né, na literatura, sobretudo os trabalhos do Bergad, que acredita que a maior população escrava do Brasil foi feita através de reprodução natural durante o século XIX, o que me parece um pouco polêmico em razão dos dados. Por exemplo, quando você se divide por região e faz os dados demográficos de 1832, que é um pré-censo chamado as listas nominativas, em que as regiões específicas de produção de ouro, onde estão localizadas as mineradoras britânicas, há uma grande distorção de homens escravizados e mulheres, e também, sobretudo, na região dos diamantes, o que faz com que a gente reconsidere, sobretudo, a questão do argumento de que esse crescimento populacional seja fruto de reprodução natural. Tentando pensar, para além desses argumentos, o sistema monetário, né, essa questão, estão muito mais interligados, né, com o comércio transatlântico de escravizados do que geralmente se pensa. Isso exige que a gente pense em questões metodológicas, sobretudo a questão de estudos comparativos da mineração em outros espaços, na América Latina. A questão da história das ciências, né, como a questão dos engenheiros e a formação deles são totalmente distintas do que a gente considera no contemporâneo, e é possível e é importante considerá-los dentro dessa dinâmica da produção de moeda, de riquezas energéticas, sobretudo a questão da busca de carvão mineral também, que é um aspecto central nas Minas Gerais nesse período. Havia a esperança de encontrar carvão mineral, e também como pensar essa questão introjetando o pensamento econômico, tentando fazer uma crítica, um diálogo profundo sobre a questão da linearidade que às vezes está contida na história do pensamento econômico. Capital mercantil, capital industrial, e no final do século XIX a discussão, sobretudo, do capital financeiro, que seria a linearidade da história do pensamento econômico. As possibilidades analíticas mais amplas, né, para tentar pensar essas complexas ligações entre atores e redes, né, a circulação do conhecimento científico, e como pensar as questões de mudança econômica e economia política nesse período, entre 1790 e 1830, que é o período que você tem uma grande entrada de escravizados e mudanças institucionais importantes, a independência e a crise do antigo regime.
Basicamente, os objetivos da pesquisa são pensar como a mineração, a reinvenção da mineração, em outra escala, em outra dinâmica, pode ter participado desse renascimento, digamos assim, do comércio de escravizados após a supressão de 1807. Como pensar que uma estrutura social dominada por um sistema de aluguel de escravizados respondeu às ideias anti-escravistas, né? Sobretudo a questão da legislação do Parlamento Britânico entre 1843. Avaliar o conteúdo histórico das relações entre o global e o local, identificando o trabalho forçado, né, o trabalho escravizado, e a destinação dos africanos escravizados após o desembarque nos portos do Rio de Janeiro. E a compreensão das cadeias de commodities, né, de ouro e diamante, sem escala precedentes, né, de investimento, né, direto, e do consumo de diamantes, não só como commodity de luxo, mas também como ativo financeiro no início do século XIX. Aqui os arquivos e fontes, vou passar super rápido. Aqui, sobretudo, o banco de dados de escravizados, que é o banco de dados do IPEA, no qual são dados quantitativos, em que há a classificação dos escravizados, ladinos, recém-chegados, boçais, crianças, e que se conhece o total de 241 destinação, né, de 240 mil escravizados embarcados no Rio de Janeiro entre 1809 e 1833. Desses, 70% eram africanos escravizados novos, né, registrados como recém-chegados, e deste total a gente tem 66 mil reexportados para Minas, 58 mil para o Rio de Janeiro e 25 mil em São Paulo. Quero enfatizar também que isso é uma base de dados produzida em 2001, não é recente, mas é pouco conhecida e pouco utilizada, pouco explorada pelos historiadores, sobretudo porque tem os dados para outras regiões, outras províncias, enfim. E a questão das listas nominativas, né, que permite pensar na razão de masculinidade, que são as questões mais demográficas, e as questões essas já são mais conhecidas, né, e a questão das pesquisas que estão em andamento, que envolvem arquivos na Inglaterra, na Holanda e em Portugal. Bem, eu espero ter convencido, passei um pouco rápido nesse final, mas o argumento central, espero que tenha ficado, espero que tenha convencido vocês, e obrigado pela atenção, e foi um prazer. Obrigado. Obrigado, Ortélio. Você nos trouxe aqui novas perspectivas, está abrindo certamente um espaço para que as pesquisas se intensifiquem, explorando, acho que, além dos aspectos que você mencionou, as consequências que podem ser tiradas, inclusive, para a atualidade, em que o padrão ouro foi terminado em 72, e o mundo que nós estamos vendo hoje se dilacerando em torno das economias que eram regidas pelo dólar e subsidiariamente pelo euro, né? E estamos vendo uma nova ordem emergir. Até podemos perguntar, e qual é o papel da moeda nesse novo mundo, né? Muito bem. Nós vamos, então, abrir aqui a sessão de debates. Os ouvintes que quiserem nos enviar perguntas, pode mandar para iaresponde@usp.br. E, inicialmente, nós vamos abrir o diálogo com o público aqui presente, apenas se identificando com o nome e fazendo a pergunta diretamente para o Télio. Alguém gostaria de se manifestar? Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, super interessante, abre muito mais. Quero já
e estudando vários temas que você está trabalhando. Parabéns. Eu não sei se você está familiar com o trabalho do professor... Só dizer o seu nome. Desculpa, meu nome é Kip Garland. Eu não sei se você está familiar com o trabalho do professor William Summerfield, do UCLA. Ele escreveu um livro chamado Ordem contra Progresso. É sobre o século XIX no Brasil, e o foco é mais sobre a ferrovia, mas um dos estudos que esse professor faz, ele pegou todas as dívidas sobernas, principalmente pelo banco Rothschild, dívidas sobernas para o Brasil. Você estava falando da dívida Portugal, mas ele estava olhando mais a dívida brasileira do século XIX, e ele analisou pelos eventos históricos do século XIX, a própria independência do Brasil, a abolição em 1888, o próprio refúgio do família real, etc., guerra com o Paraguai, grandes eventos aconteceram no século XIX, e ele pegou o valor dessas dívidas e o spread, o valor dos juros cobrados, para tentar correlacionar o risco brasileiro com o evento histórico. E qual evento que você acha que reduziu mais o spread, quer dizer, reduziu mais os juros brasileiros? O que você acha que foi no século XIX? Só para chutar. Muitos eventos importantes. O que você acha que, pelo ponto de vista da economia privada bancário inglês, era que mais reduziu o risco brasileiro? Agora, mudando o foco do Brasil em vez de Portugal. Bem, eu conheço o trabalho do Summerhill, sobretudo a questão das ferrovias, né? Que até eu trabalhei bastante, usei esse debate na dissertação sobre os transportes, né? Legal. Mas sobre isso eu não chutaria qual foi a abolição. Foi a abolição. A abolição reduziu o spread, né? Porque reduziu esse risco de entrar em direto conflito com os interesses europeus. Então, é legal esse pensamento sistêmico que você está trazendo aqui, trazendo a questão da mineração, junto com a parte econômica, junto com a parte social, que é o maior, na história, é o maior evento de migração forçado, né? É o que você está debatendo lá. Bacana. Obrigado pela questão. Mais alguém do público? E eu pergunto se chegou alguma pergunta. Aqui temos. Bom dia. Parabéns aí pela apresentação, bastante interessante. E surgiu aqui uma... meu nome é Amanda. Ficou uma dúvida aqui, na verdade, mais uma curiosidade para saber se você também procura trabalhar com os debates, se existia, e se você procura trabalhar com os debates em torno desse retorno ao papel, ao padrão ouro, nos debates que existiam na Europa. Como que eles viam isso e se eles chegaram a falar sobre esse assunto em relação a esse retorno aí com o uso do diamante como padrão ouro. É mais nesse sentido aí. Muito obrigada. Obrigado, Amanda. Pela questão, sim, há um grande debate, sobretudo o Ricardo é o grande representante desse debate público, né, sobre o retorno do padrão ouro ou não. A suspensão é de 1797, e a partir de então se estabelece, sobretudo em 1810, no parlamento, um grande debate sobre o retorno ou não, e a teoria quantitativa da moeda, a questão do ouro como ativo para dar liquidez e para dar sustentabilidade ao sistema, sobretudo a questão da balança comercial, né? Então há um grande debate, e isso retoma ao século XVII, XVIII também, passa por Locke, a questão da cunhagem, os debates, né? Sobretudo a literatura
na Inglaterra há um grande debate público nesse período na virada do século XVIII, XIX. E não por acaso, há o Lucock, que é um dos comerciantes também ingleses sediados no Brasil, que escreve em 1823, salvo engano, ele vai estabelecer justamente essa correlação. Ele vai dizer, é preciso que a Inglaterra controle a produção aurífera, já que ela depende, o título da dívida pública britânica depende essencialmente da questão do controle da produção aurífera, né, de ouro, né? Então, há um grande debate sobre isso na Inglaterra e não por acaso há esse volume imenso de investimentos nas mineradoras, na mineração em Minas Gerais, que aí passa a não ser uma mineração mais de subsolo, mas também de minas minas subsolo, né? Não mais com a tecnologia vapor, maquinário, passa a ser uma subterrânea, né? Então acho que também há uma reinvenção no ponto de vista tecnológico e de produtividade nesse período também por conta dessas. Mas há um debate intenso sobretudo o Ricardo é o grande defensor do retorno padrão ouro e aí ele é o grande vencedor desse debate, né? A questão da teoria quantitativa da moeda, que é o que está na base do pensamento neoclássico, né? Enfim, é isso. Bem, eu também tenho uma perguntinha. Nós sabemos que o trabalho do engenheiro Eschwege foi utilizado pelo Marx para compor o Capital e fazer essa ligação entre a exploração do ouro no Brasil e a industrialização britânica e europeia. Agora, essa citação que você colocou como sendo pouco conhecida de verdade, e concordo, quer dizer, o Eschwege diz, se eu fosse brasileiro, eu não ia querer que acabasse o tráfico de escravos, porque é isso que está trazendo dinheiro para cá, não é? E, por outro lado, qual era o interesse da Inglaterra em parar esse tráfico de escravos? Era para poder, então, ter o controle da produção e, com isto, manipular o que seriam os valores de troca? Como que você poderia explicar isso? Essa é uma boa pergunta e eu acho que, do ponto de vista da questão do abolicionismo, né, se vê como foi uma questão também que me fizeram, se o abolicionismo era capitalismo, né, pensar a questão do abolicionismo como tentativa também de controle da mão de obra de trabalhadores na África, né, a colonização na África nesse período, como pensar que a Conferência de Berlim em 1884, talvez a cronologia possa ser também pensar nesse abolicionismo inglês do início do século XIX. Então, parece uma contradição, né, esse processo. De um lado, uma pressão para coibir, mas, por outro, os dividendos e os lucros sendo repartidos com o uso maciço, né, de trabalhadores escravizados, seja por compra ou por sistema de aluguel, né? Então, acho que o Eschwege tem uma dimensão acurada disso, né? Ele faz um debate sobre tudo a questão da imigração nesse capítulo. Ele fala, olha, a imigração vai ser impossível repor nesse ritmo que se tem de desembarcados e da necessidade do vínculo do trabalho escravo na mineração. E a opinião do Eschwege, os escritos do Eschwege são muito bem balizados por números, né? Porque como ele estava inserido na administração, na estrutura governamental, ele teve muito acesso a dados, né? Então, isso fica muito claro nos escritos dele, né? A questão do orçamento, a questão da conversibilidade das moedas, também ele tem um aspecto disso no Pluto Brasiliense. Então, é possível repensar essas questões do abolicionismo como uma face também do controle do outro lado do Atlântico, né? Da colonização da África também, né? Então, do colonialismo, uma dimensão mais ampla do que apenas centrada na questão do Brasil, né? Da proibição. Eu acho que...
E ainda uma última observação, Télio, mais para o final do século XIX, vai despontar a África do Sul como produtora de ouro e diamantes. Isso deve bagunçar outra vez todo esse quadro, não é? Exato, isso é muito importante, porque um dos grandes debates do século XIX, no início na geologia, é a questão da formação geológica dos diamantes, né? Não se conhecia, né, qual era a formação geológica. Só se conhece no período da África do Sul, né? Tanto é que o nome da rocha matriz é Kimberlito, em homenagem ao Kimberley, né, que é o inglês que descobre a formação geológica do diamante. E nesse período, sobretudo, é muito importante ressaltar que essa conjuntura da exploração aurífera se dá antes da corrida do ouro na Califórnia, em 1849, e da descoberta de ouro também na Austrália. Isso também anterior à descoberta de diamantes na África do Sul. Então, essa conjuntura desse período é muito importante porque há uma centralidade da questão da produção dos diamantes e do ouro, né? Então, em 1820 e 30, aí se descobre o diamante também na Rússia, etc. Mas, nesse período, apenas Índia e Brasil eram os produtores de diamante, né? E o Brasil, durante todo o século XIX, produziu aproximadamente 50% de todo o ouro produzido no mundo, né, no século XVIII. Então, acho que é importante salientar essa janela, digamos assim, né, que é anterior a essas descobertas que transformam a Califórnia, a Austrália e a África do Sul. Então, se dá num interregno muito, muito específico. E aí também, quando você compara o modo de exploração e o controle que se dá na África do Sul da exploração e a violência, né, o caráter da violência nos diamantes na África do Sul, você também pode pensar, por isso que é importante pensar isso comparativamente, né, a mineração, a exploração na Índia, na África do Sul e na prata, né, a questão do trabalho, etc. Essas dimensões, como há singularidades e também há uma certa convergência. Muito obrigado. Então, Télio, nós não temos perguntas dos ouvintes, então vamos encerrar agradecendo novamente a presença do Télio aqui no Brasil, em São Paulo, com esta nossa palestra, que estará disponível no YouTube em breve na sua gravação. Obrigado.